Aleluia! Essa canção é muito propícia à mensagem que vai ser trazida hoje. Essa canção diz que a nossa alma anseia pela presença de Deus. Nós começamos uma série de mensagens desde o domingo passado. Por mais que aqui em Orlando não tenha tido essa mensagem, essa pregação, mas está lá no YouTube. Nós não tivemos porque um amigão nosso, um homem de Deus, esteve pregando aqui, pastor Gui Rebustini, da Igreja Amor e Movimento, lá de São Paulo. E ele foi tão usado por Deus, né? Foi um tempo que eu e minha família estávamos descansando um pouquinho, mas acompanhamos a mensagem, falando sobre a saída do povo de Deus do Egito, né? Indo em direção à Terra Prometida. Foi uma mensagem muito edificante, que também vai entrar lá no YouTube. Mas a mensagem da série, na verdade, é uma série que fala sobre disciplinas espirituais. Talvez para muita gente, isso é tão comum, disciplina espiritual, pastor, eu sei, é oração, né? É jejum, é leitura da palavra. Sabe qual é o maior problema do ser humano? Muitas vezes o que mais incomoda e permanece incomodando o ser humano é algo pequeno. Sabe aquela pedrinha no sapato? Que você começa a caminhar e aí dá aquela agonia, mas às vezes parece que a pedrinha se colocou no lugar que não atrapalha mais. Aí a gente deixa lá e começa a andar de novo, daqui a pouco ela aparece de novo, aí dá preguiça de... O maior problema do ser humano é que ele não consegue justamente seguir aquilo que é pequeno, porque o que é pequeno é que vai fazer com que ele seja grande lá na frente. Vamos falar um pouquinho de comida, e é intencional. Talvez você não tenha tomado café, etc. Mas hoje a gente vai falar sobre jejum, então vale a pena. E daqui a pouco vai ter um almoço maravilhoso, gente. Com brisket, com um bocado de coisa top aí que o Léo fez. Mas é como a gente brasileiro, né? A gente gosta de quê? De feijão com arroz, com farofa, nordestino. Aquela carninha. Né? É o básico, é o básico. E às vezes no sentido espiritual é o básico que a gente se esquece. E a gente deixa de lado. Por isso que a primeira mensagem foi sobre oração. E a verdade é que cada mensagem que vai ser pregada aqui, não são mensagens para a gente ouvir apenas. São mensagens para a gente viver. Falar de oração é fácil. No domingo passado foi falado sobre Daniel, orava 3 vezes ao dia, era alguém que tinha uma intimidade com Deus e ele entendia que a vida dele era firmada e baseada em uma pessoa. Ele não orava porque ele era um religioso, porque ele queria mostrar para as pessoas que oravam como os fariseus faziam. Não, ele orava porque ele tinha intimidade. E esse ano, há uma palavra profética sobre a Igreja do Amor, é o ano da intimidade. Sabe, nós queremos olhar mais para Jesus. Nós queremos ver mais Jesus. Conhecer mais dele. E ter mais dele aqui dentro de nós. Porque se a gente tiver ele, o resto é extra. Vem de forma muito natural. A primeira mensagem foi sobre oração e eu espero que seja algo que eu e você estejamos vivendo. Que a gente possa todos os dias se levantar e entender que tem um Deus que nos dá o ar para a gente respirar. E por mais que a gente saiba que é Ele que faz isso, é tão bom quando a gente fala.
quando a gente se expressa, quando a gente entende que Ele está mais perto do que a gente imagina que Ele está. E que Ele só quer ouvir a nossa voz. Como filho. Que reconhece aquilo que o Pai é e o que o Pai faz. Depois você pode acompanhar essa mensagem sobre oração e vivê-la de forma prática, ter momentos de oração. Aqui na Igreja do Amor, agora com o nosso lugar, né? Por exemplo, o pessoal do Som do Amor está vindo para orar. A gente vai fazer o nosso vigilhão do amor. Para a gente adorar e orar. Momentos de busca, momentos de quebrantamento, momentos de abrir o coração e se derramar, porque essa é a essência dessa igreja. Sempre foi. Eu sempre falo que a primeira coisa que a gente construiu, quando a gente precisava de um templo lá na sede, foi a casa de oração. E continua sendo assim. Porque tudo que foi conquistado até o dia de hoje, envolveu primeiro oração. Primeiro oração. Então, vai lá e acompanha essa mensagem. Mas hoje a gente vai falar sobre o quê, pastor? Jejum. Deixa eu ver sua carinha agora. Deixa eu ver se você está feliz. Porque eu pelo menos tenho aprendido que quando a gente fala sobre disciplinas espirituais, é como se você fosse no supermercado e tivesse que comprar alguns ingredientes para fazer uma comida muito gostosa. Por exemplo, esses dias, né, meu cunhado fez um macarrão ao molho fungi com a carne lá. Que carne era aquela, Paulo? Era um filezinho gostoso, um negócio bom, com aquela queijinho, né, grana padano em cima. Você tem que morar aqui, homem. Mas, por exemplo, ele teve que ir no supermercado e comprar os ingredientes. E se tivesse faltado o fungo, não era a mesma coisa. A mesma coisa são essas disciplinas, gente. Oração sem jejum está faltando alguma coisa. Oração, jejum sem palavra, está faltando alguma coisa. Sem meditação, sem comprometimento, está faltando alguma coisa. E talvez você diga assim, pastor, eu nunca jejuei na minha vida. E primeiro eu quero te dizer que jejum não é uma questão de você renunciar a um alimento, simplesmente. Não é uma questão de você dizer assim, vou deixar de comer doce, eu vou deixar de comer o que eu mais gosto. Não é isso. Existem segredos que estão de trás dessa prática espiritual tão poderosa. E a Igreja do Amor é uma igreja que a gente já tem nessa essência o jejum. A cultura do jejum é muito forte. Quando a gente veio para o Brasil, a primeira coisa que Deus falou para mim foi: comece a jejuar. Veio para os Estados Unidos. Esses 2 primeiros anos foram anos de jejum para mim. Os 2 primeiros anos. Eu sabia dos segredos que já existiam por detrás do jejum, porque eu já tinha vivido isso lá atrás. É fácil jejuar? Não é fácil, sabe por quê? Porque a gente é crente. Crente gosta de comer. Ou não? É como dizem, crente não bebe, mas come. Eu lembro que quando eu fui casar, né, a gente fazendo lá o menu do casamento, isso, aquilo, outro, e estava até um preço maravilhoso, até que a mulher pergunta assim, vocês são crentes? Vocês não querem nenhuma bebida aqui? Eu disse, não, a gente não quer bebida nenhuma, não, a gente só come. Aí vocês são crentes? Então vou ter que aumentar o valor, porque vocês comem, mas comem muito. E eu sei, não é fácil para ninguém.
Talvez você pense assim, o pastor disse que jejuou os 2 anos aqui, gente, que coisa maravilhosa. É fácil para ele. O quê? Toda vez que Deus fala para mim assim, você vai jejuar, e bate aquela tristeza, humanamente falando. Porque eu sei o que é que Deus vai pedir de mim. E o pior, entre aspas, de tudo, é que sempre que você jejua alguma coisa, gente, parece que o diabo está lá perto de você. E não é que a pessoa é usada pelo diabo, não. Mas os nossos irmãos em Cristo, sem saber, né, chegam lá, você está jejuando doce. Aí diz assim, gente, eu fiz esse bolo, esse cheesecake, New York cheesecake, só para você. O pãozinho. E o cafezinho de manhã, que dá aquela ligada em você. Mas eu posso te dizer uma coisa. Vale a pena. Hoje eu vou falar sobre uma mulher que entendeu que ia valer a pena. Ela se tornou rainha. Ela veio do zero. Uma mulher que tinha sido exilada, que tinha perdido pais e que não tinha perspectiva nenhuma na vida, Esther. Mas teve um homem, Mordecai, que olhou para ela e que começou a ensinar princípios, disciplinas espirituais. Muito mais do que ensiná-la a ser uma mulher sábia que alcançaria a realeza. Não. Esther só foi ao trono porque um dia ela entendeu que isso era feito através de oração, através de jejum e de renúncia. Quais são as verdades que a gente pode aprender sobre o jejum de Esther? Lá em Esther capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz assim, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, nem de dia, por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se pereci. Contextualizando a história, você deve se lembrar que depois que a rainha Esther se tornou rainha, Mordecai era alguém que se destacava também ali no reinado do rei Assuero. Mas havia um homem que não ia com a cara dele, Amã. E Amã não queria apenas prejudicar Mordecai, queria prejudicar o povo do qual Mordecai fazia parte. E por que Amã queria fazer isso? Sabe por quê? Porque Mordecai era alguém que vivia práticas espirituais e não abria mão delas. Amã queria que Mordecai viesse a se prostrar diante dele. Mas Mordecai era alguém fiel a Deus, ao Deus de Israel. Ele não se prostrava. Mordecai com certeza era alguém que amava Deus, que era íntimo de Deus e que reconhecia quem Deus era na vida dele. E por conta disso, Amã então se levanta e começa um complô contra a vida de Mordecai. E é justamente nessa hora que ele convence o rei a baixar um decreto. E decreto naquela época era o seguinte, era irrevogável. A partir do momento que tivesse aquele carimbo do anel da realeza, não podia ser revogado.
Agora imagina, o povo judeu que já sofria por ter sido exilado, agora sabendo que seria morto. Uau, que batalha! É aí que entra o jejum. Porque jejum uma das facetas do jejum é justamente nesse momento de dificuldade. Deixa eu te dizer uma coisa, Esther não podia fazer mais nada humanamente falando. O poder dela de rainha não podia revogar aquele decreto. Mas Mordecai lembrou a Esther disciplinas espirituais que o povo de Israel, já vivia. Lembre-se que eles não estão em Israel. O povo da Síria não estava acostumado a jejuar. Pelo contrário, era um povo que vivia nos banquetes. Realeza? Mas Mordecai lembrou. E hoje, sabe, eu acredito que o Espírito Santo de Deus está lembrando a mim e a você. Que há disciplinas espirituais que podem te ajudar a vencer o que você está vivendo hoje. Sabe por quê? Porque a nossa vida é espiritual, gente. As guerras que a gente vive, por mais que se manifestem no físico, elas são espirituais. Há batalhas que a gente vive, há guerras que a gente vive, que a gente sabe que o diabo se levantando. Eu lembro que quando a gente foi começar o primeiro culto aqui da Igreja do Amor, um dia antes, gente, eu estava tão empolgado. A gente começou lá em Kissimmee, eu feliz de viver esse propósito, de alcançar vidas. Eu lembro que eu tive um momento com Thalita, de oração, de busca, uma coisa tão linda, gostosa. A gente chorava na presença de Deus. Depois disse assim: filha, eu vou treinar. E eu entrei no carro, coloquei o fone e cheguei, né, na academia. Né, eu lembro que eu saí do carro, eu pensei que tinha fechado o carro, entrei na academia, treinei, louvando, adorando. Quando eu voltei, pegando fogo, eu percebi que minha carteira não estava com os meus cartões. Gente, eu estou falando de Estados Unidos. Eu tenho 2 celulares, porque é um do Brasil, outro aqui dos Estados Unidos. Eu tinha levado dos Estados Unidos, ainda bem que o cara não pegou do Brasil. Quando eu vi, o cara já estava fazendo um bocado de compra. Consegui estornar, mas foi quando Deus disse assim: você sabe o que está acontecendo. Aí no domingo, a gente se prepara para começar o primeiro culto. Gente, não sei se já aconteceu com você que mora aqui, mas pelo menos lá em casa, no início, entraram umas 3 cobras. No dia do culto, quando a gente estava se preparando para sair, para ir para o culto, entra lá no lugar da piscina, parecia que era o diabo olhando assim para a gente. Eu só fiz assim: você está aí, você não vai entrar em casa, eu vou cultuar. E Deus disse assim: você sabe. Mas eu estava jejuando. Às vezes as pessoas pensam assim: pastor, não vou jejuar não, porque eu vou dizer uma coisa, eu fico fraco quando eu deixo de comer. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você jejua é que você fica forte. Sabe por quê? A primeira verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida, e que Esther apresenta a gente, é que o jejum é um ato de dependência. Se você achar que você vai resolver as coisas no braço da carne, se você achar que você consegue lidar com as situações difíceis da vida, porque você é qualificado, se você achar que é porque você tem dinheiro, é porque você tem título, você vai perder. Se Esther não tivesse reconhecido a dependência que ela tinha em Deus, que a força que ela precisava vinha de Deus. É como Zacarias 4:6 diz: não é por força, não é pelo poder meu, não é violência, é pelo Espírito, diz o Senhor dos
exércitos. Jejum é um ato de dependência. Jejum nos desafia a deixarmos de lado o nosso orgulho, a nossa prepotência, o acharmos que nós somos, o acharmos que nós podemos fazer. Não. Por isso que o Salmo 121, 2 diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sei que Esther sabia disso. Deus quer que eu e você venhamos a esmurrar o nosso corpo. Como diz a Bíblia, reduzi-lo à escravidão. Sabe, Deus quer que a gente entenda que sem Ele a gente não pode fazer absolutamente nada. Mas quando a gente jejua, fala para o seu irmão assim, quando você jejua. Fala para o outro aí, quando você jejua. Essa é a hora em que você pega o peso que é muito maior. Um peso que você não consegue suportar. E você diz assim, Deus, está aqui, ó. É teu. Hoje Deus está nos chamando a dependermos inteiramente dEle. Hoje a gente não vai ouvir essa mensagem apenas e sair daqui. Não. Hoje a gente vai ouvir, vai viver essa palavra. Eu não sei qual é o desafio que você tem vivido. Eu não sei qual é a petição que você tem feito. Talvez você já tenha orado. É o primeiro passo. Mas está faltando. Está faltando algo. Que tal jejuar? Que tal simplesmente dizer a Deus, Deus, eu confio em Ti. Agora entenda que o jejum não é porque você está querendo barganhar com Deus, o jejum não é porque você quer alguma bênção, o jejum não é porque você está dizendo, Deus, só está vendo, deixei de comer isso, deixei de comer aquilo, não estou mais nas redes sociais. Não é isso. Perceba que o que Esther vai dizer assim, eu vou jejuar, as minhas servas vão jejuar, o povo de Israel vai jejuar. Agora, se eu perecer, eu pereci. Quando a gente entende que o jejum, mais do que fazer algo do lado de fora, faz do lado de dentro. É uma questão de Deus trabalhar aqui, no nosso coração. Dependendo dEle. Confiando nele. Esperando nele. Mas eu entendo uma coisa. Um jejum quando feito com a motivação certa. É a segunda verdade de Deus para mim e para você nessa manhã. Ele muda destinos. A Bíblia vai falar no livro de Esther, capítulo 5, versículo 1 até o 3. Diz, sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu com trajes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na casa real, de frente para a porta do aposento. E sucedeu o quê? Vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou ela graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther o cetro de ouro que estava na sua mão. E Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Uau! Aqui nós vamos observar uma graça que Deus trouxe sobre a vida de Esther. Entenda bem. O jejum não é para mostrar para Deus que a gente merece alguma coisa. Não. O jejum não é para mostrar para Deus que eu estou fazendo algo. Não. É para mostrar para a gente que se não for a graça,
que se não for o favor, que se não for a bondade dele. Por isso que, deixa eu te dizer uma coisa, a gente não precisa fazer como os fariseus faziam, para mostrarem que eles jejuavam. Eles colocavam uma carinha, sabe, do gatinho do Shrek, todo assim. Eles queriam, na verdade, mostrar às pessoas que eles eram espirituais. O que foi que Esther fez? Ela se vestiu de trajes reais. O que ela estava fazendo? Só era necessário ter o conhecimento dela e Deus. Por mais que toda uma nação soubesse, porque toda a nação estava envolvida. Mas ela não saiu para falar com os outros funcionários da realeza, para dizer, estou jejuando, estou jejuando, estou jejuando, estou jejuando. Não. Ela se colocou em trajes reais. Porque ela sabia que a principal humilhação era aqui dentro do coração dela. O principal quebrantamento era aqui dentro do coração dela. E o jejum dela não mudou apenas a vida dela. Mudou o destino de uma nação. Você não tem ideia. Você não tem ideia. De onde aquilo que você faz no reino espiritual pode chegar. 22 anos atrás. Eu jejuava por isso. Havia uma palavra profética de paulista para o mundo. Não era um jejum que dizia respeito a mim, ao meu ministério. Não. Houve uma época que Deus dizia assim, filho, você não vai tomar café. E olha que eu gosto de comer, sempre gostei. E eu era bem gordinho de manhã. Teve uma hora que Deus disse assim, agora eu quero que você corte o doce. E geralmente no jejum que a gente faz, a gente pergunta a Deus, até quando? E Deus disse assim, eu vou te dizer até quando. Eu cortei o chocolate que eu era fã. Passou um ano. Eu dizia, e aí Deus? Ele, mais um. 3 anos. Eu, glória a Deus, agora já deu. Mais um. E foram 8 anos. Para que uma semente fosse plantada. Numa cidade que ninguém conhecia antes. Paulista. Num lugar que, humanamente falando, não tinha muita perspectiva. Mas eu me lembro como se fosse hoje, quando eu anunciei a compra do terreno. Era um encontro com Deus, uma chegada de encontro, e eu peguei um diamante negro, porque eu amava. E ali Thalita anunciava que eu estava entregando o jejum. Eu nunca imaginei que tanta gente ia chorar me vendo comer um chocolate. Se hoje Deus tem feito o que tem feito lá e aqui, não é porque eu jejuei apenas, é porque a gente tem uma igreja que a gente não fala muito sobre jejum lá. Sabe por quê? Todo mundo jejua.
A gente não fala muito sobre oração. Sabe por quê? Todo mundo ora. A gente, na verdade, tem essas séries só para que a gente nunca se esqueça e que as pessoas novas peguem o mesmo DNA. E vivam a mesma essência. Talvez você está dizendo, eu tenho não sei quantos anos de crente, eu nunca jejuei. Então começa agora. Faça um jejum de dependência. Faça um jejum que entende que vai mudar seu destino primeiro para mudar o destino das outras pessoas. Porque eu vou te dizer, vale a pena. Não é carro não, gente, pode ficar tranquilo. É só para você jejuar mais. A rainha Esther entendeu isso. E olhe que há um momento na vida dela que ela não queria. Mordecai procurou, falou o que estava acontecendo, e ela meio que, não, vamos ver se resolve isso de outro jeito. Não tem como. Talvez você está vivendo na sua vida alguma coisa que você está querendo resolver do seu jeito. Não vai dar certo. Jejua. Se compromete com Deus. Porque só dessa forma, quando a Bíblia diz em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. Sabe, Deus está dizendo, vamos, renuncie. Quando a Bíblia diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Não é porque Deus está dizendo assim, você é forte o suficiente para vencer essa batalha. Deus está dizendo assim, quando você está fraco, é que eu te fortaleço. Aí sim você pode tudo em mim que te fortalece. Eu amo o que o Spurgeon diz, o jejum une o crente ao trono da graça. E o que parece impossível aos homens torna-se realidade pelo poder de Deus. Esther sabia, ela não ia conseguir. Porque era rainha. Ela sabia. Gente, deixa eu te falar. Historicamente falando, havia uma possibilidade enorme. Sabe o quê? De Esther morrer. Mas como assim, pastor? Mesmo ela sendo a rainha? Sim, ela podia ter chegado diante do rei Assuero e o rei Assuero dizer, eu não quero você aqui. Ela seria morta. Mas ela entendeu, gente, tem coisas que você tem que entender. Ei, não está no âmbito humano, está no âmbito espiritual. Seja o que for que você está vivendo, seja lá no Brasil, seja aqui, você aqui nos Estados Unidos. Né? A gente sabe os desejos, os anseios de muita gente que está aqui. De visto, de documento, de casa, de trabalho. Jejua. Coloca a tua situação diante de Deus. Jejua. Entenda que só Ele pode entrar com provisão na sua vida. Jejua. Você vai ver o que é que Deus vai fazer. Porque o jejum nos leva para o trono da graça. E as coisas começam a acontecer. Agora tem uma coisa. Você vai ter que ter calma. Porque tem gente que diz assim, vou jejuar. Outro dia Deus já vai dar uma resposta. Aí eu vou jejuar porque... Você vai ter que ter calma. Você vai ter que ter paciência. Existem situações que são mais urgentes e no reino espiritual Deus sabe o que Ele tem que fazer, como fez aqui no caso da rainha Esther. Eu falei a vocês que eu jejuei 8 anos. E cada ano eu estava assim, Deus, é agora, é agora, é agora, é agora. E Deus ainda não. Tem jejuns que eu e você vamos fazer e que parece que
não vai mudar nada. Jejuns que parece que são, uau, derrota. Eu jejuei um dia pela minha filha, a primeira. Desde que ela nasceu, eu jejuei, eu orei. Talvez você diga assim, uau, pastor, como é que pode jejuar e não acontecer nada? Não. Aconteceu dentro de mim. E por isso que eu estou aqui hoje. Se eu não tivesse vivido o que eu vivi antes, eu não vivia o que eu estou vivendo agora. É por isso que você tem que entender que primeiro vai ser dentro, para depois ser fora. A vida de Esther mudou primeiro dentro, a coragem que ela teve, a intrepidez de dizer, eu vou até o rei, e se eu morrer, eu morri, mas eu fiz a minha parte. Por isso que a vitória, e é a terceira verdade que a gente aprende aqui nessa história. O jejum traz a vitória. Mas a vitória muitas vezes não vai parecer ou ser do jeito que você quer. Esther 8, 5 até o 8 diz assim. Disse ela, se bem parecer ao rei, se achei graça perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, se eu lhe agrada aos olhos, escreva-se que se revoguem as cartas que foram escritas por Amã. Então disse o rei Assuero, a rainha Esther, e ao judeu Mordecai, e eis que dei a Esther a casa de Amã. E aí ele enforcaram numa forca, porque estenderam a mão contra os judeus. Parte da vitória foi concedida, porque Amã foi destruído. Mas e o decreto do rei? Não tinha como ser revogado. Mas essa é a parte que a gente entende que o jejum nos prepara para primeiro vivermos o que só Deus pode fazer, que é a parte de Amã, sendo enforcado com a forca que ele tinha preparado para Mordecai. Mas o jejum nos prepara para fazermos o que Deus quer que a gente faça. É a parte em que Deus está fortalecendo, é a parte em que Deus está trazendo estratégias, é a parte em que Deus está trazendo sabedoria, é a parte em que Deus está trazendo direcionamentos. E eu vou te dizer, quanto mais a gente jejua, mais sensível a gente fica para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe, quanto mais a gente jejua, é aquela voz lá dentro que diz assim, não vai por esse caminho não. Ó, você vai fazer desse jeito, você vai falar com fulano de tal, ó, não fala com esse ciclano não, mas faz assim. De repente, o quebra-cabeça é montado e você vê o quadro todo diante de você. Não foi a influência de Esther como rainha, não foi a força de Mordecai como líder que garantiram o livramento do povo judeu. Mas foi o poder de Deus. Foi Deus que fez o que só Ele podia fazer, mas também foi Deus que deu a inteligência e o favor diante do rei Assuero, para que o rei Assuero pudesse dizer assim, é o seguinte, o povo judeu pode se levantar, o povo judeu vai revidar, o povo judeu vai contra-atacar. Na verdade não foi um contra-ataque, foi um ataque. Sabe, quando o diabo está pensando, estou atacando. Não. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra mim ou contra você, é porque sou eu que estou atacando. Não é o inferno que está me atacando, sou eu que estou atacando o inferno na força e no poder de Deus. E só tem uma forma da gente vencer. Lembra quando os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Aquele jovem? Jesus disse, essa casta só pode sair através de jejum e oração. Eu creio,
Mas eu creio de uma forma tão profunda no meu espírito que esse ano Deus quer que a gente dependa mais dEle. Que a gente se lance mesmo. Deus quer fazer coisas novas, quer mudar o nosso destino. Ei, não é viver um replay, talvez do que foi vivido no ano passado, talvez tanta coisa difícil e que ainda não foi resolvida. Não. Deus quer te dar a vitória. Mas essa vitória não vai vir de você. Tem que ser dele. E para ser dele, você vai ter que deixar Deus quebrar orgulho. Você vai ter que deixar Deus quebrar a prepotência. Você vai ter que deixar Deus abrir sua visão e entender que não é nada que você tem que vai fazer você viver o que Ele tem para a sua vida. É quem Ele é. E para ser quem Ele é, a Bíblia diz assim: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e Ele, em tempo oportuno, vos exaltará. Como é que isso acontece, pastor? Oração, jejum. Eu disse que a gente ia sair daqui vivendo isso. Eu queria te desafiar nessa manhã. Fique em pé no seu lugar primeiro, por favor. Eu quero te desafiar. A sair desse lugar dizendo assim: Deus, qual é o jejum que o Senhor quer que eu faça? Eu não vou dizer para você, faz esse jejum, não. Existem jejuns específicos que eu até oriento a igreja. Por exemplo, eu jejuo todo domingo para vir pregar. Eu incentivo todos os voluntários a jejuarem. Pessoal do Som do Amor, todo mundo. Apenas para a gente ser mais sensível. Talvez você vai dizer para Deus: Deus, eu vou separar um dia na semana, 2 dias na semana, onde eu quero fazer um jejum de meia-noite até meio-dia. Ou eu quero, nesse dia, tirar algo que eu gosto muito. Ou, Deus, eu acho que eu preciso fazer um jejum que é anual. Eu vou tirar algo que eu sei que eu gosto. Mas eu quero que eu entenda que eu preciso mais de ti do que qualquer outra coisa que venha me satisfazer. Depende do desafio. Mas entenda, o foco não é o desafio em si, é aqui dentro. Vai começar a ser mudado aqui dentro. Tem muitas pessoas que têm dito: nós vivemos a era da graça e não precisamos jejuar mais. Assim, a graça está sobre nós? Está. Mas tem muita gente que está fazendo da graça uma pseudo-soberba. Onde a pessoa se acha e é como se ela não dependesse mais de Deus. A gente nunca pode se esquecer que Ele continua sentado no trono. É Ele que governa sobre tudo, sobre todos. Fecha seus olhos. Eu convido você a falar com Deus. Eu convido você a... Faz o seu propósito diante de Deus. Abra seu coração diante de Deus. E se você está ouvindo o Espírito Santo e dizer assim: eu quero que você jejue a partir de agora, segunda-feira. Olha, o motivo é esse. É por você aqui dentro do seu espírito, mas é pela sua família. Por um visto. Eu não sei, mas dependa de Deus agora.
Só dependa de Deus agora. Vai até Ele. Se humilhe diante dEle. Faz como essa mulher que entendeu que não era o jarro que ela carregava, não era a água que ela ia pegar da fonte, que ia saciar a sua sede. Ela dependia de Deus. Ela dependia de Deus. Oh!